Segundas Crônicas 7:14. Nós estamos não acompanhei todos os cultos, mas eu tenho certeza que outras pessoas já pregaram em cima desse texto. E se eu falar alguma coisa que os outros falaram, é mera coincidência do Espírito Santo de Deus, porque eu vou falar aquilo que Deus ministrou no meu coração nesses 2 dias que o pastor me convocou para esta missão. E aqui estamos nós com muita alegria no coração, com muita felicidade, né, para falar daquilo que Deus colocou em nosso coração. Mais uma vez, obrigado aos visitantes nesta noite que estão acompanhando o nosso culto presencial e também os nossos amigos que estão pelas redes sociais aí assistindo este culto, né? Então esse tema esse versículo foi aí a divisa, foi a base para nós falarmos esse mês de setembro, que já estamos, né, em outubro, está terminando, mas é um versículo muito forte e muito profundo a nossa vida, quando nós refletimos a fundo este versículo. Mas eu queria que os irmãos acompanhassem a partir do versículo 11, esse texto de 2 Crônicas, capítulo 7. Diz assim: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este tempo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que eu lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe de minha presença este templo que lhe consagrei do meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre os povos. Deus, aqui mais uma vez está a tua palavra. Nós não somos nada, mas o Senhor é tudo, ó Pai. Nós somos apenas queremos ser tão somente apenas a tua boca nesta noite, ó Pai, para ministrar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Que os teus servos estejam aqui nesta noite atentos à tua palavra, atentos ao que o Senhor já está falando desde o início desse culto, para que não somente possamos simplesmente ouvir, mas escutar e colocar em nosso coração esta palavra, para que haja mudança no nosso comportamento, na nossa vida por completo. Usa-nos, Pai, segundo a tua graça e a sua misericórdia, em nome de Jesus, amém. Vejamos, irmãos, que só nesse versículo aqui há várias condicionais. Os irmãos prestarem atenção, desde do versículo 12, Deus já coloca aqui uma condição para o povo e para Salomão e para aquele dia especial. Sabemos que esse dia ali foi um dia de comemoração. Deus te dá uma missão para Salomão construir
um tempo e assim o fez conforme o Senhor o mandara fazer. E chegou o grande dia de inauguração, o grande dia de uma festa de inauguração daquele templo. E nós percebemos que aquele dia Deus falou para Salomão: olha, eu estou atento à sua oração, eu estou atento ao que vocês vão me pedir, eu estou atento àquilo que vocês estão fazendo. Este templo, o meu desejo é que o meu nome em todos os tempos sejam benditos neste lugar. E não só nesse versículo principal que é 2 Crônicas 7,14, que começa assim, que diz assim: se o meu povo, já começa ali com uma conjunção, né, condicional. Tem a casual e condicional. E nós estamos na condição, se o meu povo. Ele está dizendo, se o meu povo. E em várias partes da Bíblia, nós vemos versículos com condições. Se as coisas não é tão simples assim, Deus faz todas as coisas, Ele sabe de tudo, Ele resolve tudo, não tem que me preocupar com nada, porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele faz tudo que lhe apraz e eu não tenho que me preocupar. Mas a Bíblia tem muitos seis. Se nós olharmos a palavra de Deus em João 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis o que? Os meus. Se nós não amarmos a Deus, nós também não guardamos os seus mandamentos. É uma condição: se vocês me amam, vocês guardarão o meu mandamento. Em João capítulo 13, versículo 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todos vocês, todas as pessoas nesse mundo vai conhecer quem é o Lucas, quem é a irmã Creve, quem é a Yasmin, quem é a Nelly, quem é o Gelson, se vocês aprender a amar um ao outro. Mas se vocês não amaram o outro, vocês não se tornarão conhecidos das pessoas. É uma condição. Lá diz a palavra em 1 João capítulo 1, 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De que forma que Deus purifica os nossos pecados? De que forma Deus perdoa os nossos pecados? Quando nós o quê? Confessamos. É quando nós confessamos a Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, rasgamos a nossa alma, quando nós nos declaramos todas as coisas ruins que Deus condena, é que Deus perdoa, é que Deus purifica, é que Deus limpa de nós todo o pecado. Diz aí na palavra em João capítulo 15, versículo 10: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Vou repetir: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Só será feito se a palavra de Deus estiver no meu coração, no seu coração. Se você ficar firme no Senhor, é uma condição. Lá em João 11, 40 diz assim: disse Jesus: não te hei dito que se creres, terás o quê? Se creres. Ninguém pode ver o nome de Deus ser manifestado se você não crer no poder que há em Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Se eu não creio em Deus, se eu não coloco a minha fé em exercício, se eu não aprendo a vencer uma dificuldade, eu não vou saber do poder de Deus, não vou saber da glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Quer ser amigo de Deus? Quer ser um companheiro de Deus? Está dizendo aqui: faça o que eu vos mando. Nós queremos fazer muitas vezes a nossa vontade.
quero fazer o meu desejo, o que eu quero. Se você fizer o que você quer, você não vai se tornar amigo de Deus. Em Jeremias capítulo 29, 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o quê? O vosso. Mas quando isso acontece, quando é que nós vamos achar a Deus? Quando que nós vamos encontrar a Deus? Quando nós o quê? Buscarmos o quê? De todo o nosso coração. E nós temos buscado a Deus de todo o coração, de fato. Nós temos buscado a presença de Deus, de fato, todos os dias da nossa vida. Há esse desejo no nosso coração. Nós só vamos encontrar, nós só vamos achar esse Deus quando aprendemos a buscar. E tem muitas outras, irmãos, versículos que poderíamos dizer aqui que são condições que implica a gente obedecer um princípio para que o propósito seja concluído. O último diz assim: em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederá em meu nome. Se nós não pedirmos, isso não implica dizer também que necessariamente Jesus vai responder todas as nossas orações. Mas se nós também não pedimos, não sabemos da probabilidade que teremos de Deus ouvir o nosso pedido, o nosso chamado, a nossa petição, o desejo do meu coração. Então é preciso que nós aprendemos a respeitar alguns princípios para que Deus ouça as nossas orações. E esse versículo do capítulo 7 de Crônicas, versículo 14, diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome. E se nós queremos um avivamento, se nós queremos uma igreja avivada, cheia de Deus, nós temos que olhar primeiro para dentro de cada um de nós, primeiramente. Eu tenho que olhar para dentro de mim, consertar o que está errado dentro de mim. Não há avivamento se não há restauração primeiro dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro do meu caráter, da minha conduta. Se não há pureza, não há sinceridade, se há mentira, não há avivamento na igreja. Se cada um de nós queremos o avivamento desta igreja, cada um de nós temos que olhar para nós primeiramente, limpar a nossa alma, limpar o nosso pecado, rasgar o nosso coração diante de Deus e Deus nos purificar. Daí sim, então, nós estaremos limpos e podemos fazer aqui então um novo tempo nesse lugar, nessa cidade, nesse estado, nesse país, no mundo afora. Mas primeiramente, avivamento começa dentro do meu coração, dentro da nossa própria vida. E quando ele fala para Salomão: olha, estou atento à oração que vocês fizerem nesse lugar. Então, se nós queremos ver a conclusão do final desse versículo, existem alguns princípios antes que o texto mesmo fala. Existem algumas exigências para que o propósito se cumpra em nossa vida. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Tem pessoas que odeiam o povo de Deus. Tem pessoas que não gostam do povo de Deus. Ali vai o povo de Deus, olha que povinho chato. Mas quando o povo de Deus, ele se curva diante de Deus, quando o povo de Deus se junta para buscar a face do Senhor, coisas sobrenaturais acontecem. Então ele está dizendo: esse povo está muito além das paredes do templo de Salomão. Olha o povo, olha esse povo que se chama pelo nome, o povo de Deus. Quando clamamos a Deus, Deus faz coisas sobrenaturais. Eu fico imaginando ali o povo de Israel diante do Mar Vermelho e os soldados do Egito vindo para tirar a vida deles, eles desesperados. E Deus falou assim: se esse povo se chama, se esse meu povo que chama pelo orar, eles não sabem o que eu posso fazer. Eu só estou esperando eles agir. Eu já estou pronto. Eu quero só que esse povo olhe para mim. Esse povo que se chama pelo meu nome, me busque a minha face. Eles vão ver o que vai acontecer. E muitas vezes nós passamos situações adversas na vida e nós, como povo de Deus, não buscamos a sua face. Não buscamos esse Deus do sobrenatural.
Eu fico imaginando lá, eles com fome, aquela pedra, com sede, aquela pedra. E Deus fala: esse povo que me chama, vocês oravam, eu vou mostrar para ele o que eu posso fazer com eles. Talvez você está passando por alguma situação, Deus está dizendo para você: olha, você que chama, você que é povo de Deus, olha, eu estou esperando só você dobrar o seu joelho e me clamar. Só podemos ver a glória de Deus se nós buscarmos a Deus. Há tantas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, mas ainda nós não aprendemos alguns princípios que estão nesse versículo. Se esse povo que se chama pelo meu nome, o povo de Deus, nós clamamos por Deus muitas vezes, falamos de Deus muitas vezes, aliás, gritamos de Deus todos os dias: Deus, proteja meu filho, Deus, abre as portas do trabalho, Deus, guarda a minha família, Deus, faz isso, Deus, me salva, Deus, me faz isso. Buscamos Deus como um escape, mas na hora de ouvir e obedecer a sua voz, tudo fica complicado, tudo fica mais difícil. E esse povo que se chama pelo meu nome, nós às vezes esquecemos que o avivamento da igreja começa quando nós buscamos, o povo de Deus busca e se humilha diante dele. Humilhar nesse versículo é o sentido de sujeição ao Senhor. Eu estou me prostrando ao Senhor para que a sua vontade cumpra em minha vida, para que o seu desejo se cumpra. Essa posição de humilhar aqui é nesse sentido, é de sujeição a Deus. E muitas vezes nós não queremos nos sujeitarmos a Deus, nós queremos ser prepotentes, nós queremos, muitas vezes, essas condições que Deus coloca para nós, nós que queremos dar condições para Deus. Se Deus me der isso, eu faço isso. Se Deus me der um filho, eu faço isso. Se Deus me der um carro, eu faço isso. Se Deus me der uma noiva, eu faço isso. Se Deus me der, olha, é o contrário. Nós queremos impor condições a Deus para vir no culto. Se o tempo estiver bom, eu vou na igreja. Se não tiver muito calor, eu vou na igreja. Se não estiver chovendo muito, eu vou na igreja. Nós estamos impondo condições a Deus, quando na verdade nós que estaríamos sujeitos, nós que teríamos que estar sujeitos à vontade de Deus. Senhor, se chover eu vou, se tiver calor eu vou, se eu tiver com dor de cabeça eu vou assim mesmo, se eu tiver de a pé eu vou assim mesmo, porque a sua vontade é muito maior do que a minha. E muitas vezes queremos adorar a Deus querendo colocar condições para Deus. Olha, se Deus abrir uma porta de trabalho para mim naquele lugar, eu vou dar o meu primeiro salário para Deus. Quer dizer, se Deus não abrir a porta, eu não dou nada. Não dou nem uma moedinha, que tiver 10 centavos, não dou. Condições. Quem coloca condições aqui é Deus. Nós estamos sujeitos ao seu querer e à sua vontade. Ah, meus queridos irmãos, a igreja perdeu-se o exercício da leitura da palavra e oração nos lares. Esse costume que outrora existia nos lares, hoje, por causa do dia a dia, tantas dificuldades talvez, não se usa, ou se usa muito pouco nos lares, reunir o pai, a mãe, os filhos, para sentar, para orar e buscar a face do Senhor. E às vezes nós temos tempo. Há quem usa o ônibus, o trem, tem tempo no celular de ler a Bíblia, que hoje tem uma facilidade de ler a Bíblia, né? Dentro do celular, só baixar a Bíblia, facilidade. Mas a gente roda todas as redes sociais, todos os stories das redes sociais. Enquanto não acaba tudo, a gente nem pensa que tem Bíblia no celular, que poderia estar ali no versículo, buscando o conhecimento, buscando a face do Senhor, buscando ter a presença de Deus na sua vida. E nós não oramos. Eu vi uma mensagem nesses dias que mexeu muito com a minha vida, que a palavra de Deus diz que a oração da fé salvará o doente. Ela pode muito em seus efeitos, ela pode muito. Parece que nós não acreditamos mais no efeito da oração. Parece que nós não acreditamos mais que Deus vai agir ao nosso favor.
vai agir segundo a sua glória, não vai ouvir aquilo que nós estamos pedindo. Mas o texto diz assim: olha, se você estiver atento, se vocês orarem, estou com um pigarro me perseguindo desde o momento da oração, vocês irmãos perceberam isso. Vai embora agora em nome de Jesus. E nós, falando sobre a oração, é um dos princípios do avivamento da igreja na nossa vida. Eu tenho aprendido, irmãos, eu confesso aqui publicamente, a minha vida de oração era uma vida desleixada. Era uma vida, orava um dia, outro dia não orava, passava 2, 3 dias sem orar, orava 2 vezes por semana. Mas pela graça de Deus, não para a minha glória, mas para a glória de Deus, eu tenho orado todos os dias. Tenho lido a palavra todos os dias. Um capítulo da Bíblia todos os dias. Para a gente aprender e para nós conhecer um pouco mais a palavra. E com isso eu tenho visto a glória de Deus, eu tenho visto a manifestação de Deus quando nós se achegamos a Deus. E diz a palavra de Deus, quando nós nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós também. Ah, irmãos, como seria bom que cada um de nós colocasse em nossas mentes essa necessidade de buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor, de buscar a presença do Senhor. Nós vivemos dissolutamente nossa vida, às vezes a nossa vida espiritual vivemos de uma forma dissoluta, sem responsabilidade. O dia que der para ler eu leio, o dia que der para cantar eu canto, o dia que der para me orar eu oro. Não temos aquele compromisso de estar diante de Deus todos os dias. E a oração não é somente para a gente pedir algo para Deus. A oração é um diálogo que nós temos com Deus. Nós naturalmente deveríamos sentir esse desejo de conversar com Deus, que a oração é uma conversa com Deus. E às vezes só usamos a oração para pedir. E a oração é um diálogo que nós temos com Deus. Quando nós oramos, nós estamos conversando com o Pai, estamos conversando com Deus. Os irmãos têm noção do que é buscar a minha face? Buscar a minha face não é aquela oração de 30 segundos, de 10 segundos, mas é uma oração que, como já lemos em Jeremias 29, 13, diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me buscardes de todo o coração. Se nós queremos algo em nossa vida, nós buscamos. Quando perdemos alguma coisa, o que nós fazemos? Procuramos até se cansar, a gente revira tudo. Eu tenho que achar esse documento, eu tenho que achar esse comprovante, eu tenho que achar, e revira gaveta por gaveta, e os armários, e roda tudo, vai lá no cantinho da bagunça, a gente revira tudo, porque você quer aquele comprovante, você quer aquele exame, você quer aquela conta para você resolver um problema da sua vida. Mais ou menos, talvez, poderíamos dizer assim: buscar a presença de Deus é isso, é como se estivesse buscando a todo momento, aonde quer que nós colocarmos nosso pé, estar com a nossa mente voltada para Deus, é nós dobrarmos nosso joelho sem marcar no relógio quanto tempo nós vamos passar ali falando com Deus, e deixa levar, deixa o tempo passar, vamos buscar. Isso é buscar a face de Deus, é buscar de todo o coração, com toda a intensidade, com toda a nossa força, buscar a sua presença. É algo que eu falo sempre, eu sempre digo aqui nas mensagens que eu prego: a presença de Deus é algo imprescindível na vida de um cristão. Não existe cristão sem a presença de Deus. O cristão de verdade, ele não vive sem a presença de Deus. Aliás, ele não quer fazer nada na sua vida se não for a presença de Deus estiver presente na sua vida. Irmãos, e esse texto que nós lemos, principalmente esse aqui que é o principal, ele nos dá aqui alguns princípios que nós já falamos aqui, de buscar, de orar, de converter dos nossos maus caminhos, que é a última parte aí, antes de vir as coisas boas. O avivamento nunca vai acontecer na nossa vida até que deixamos os nossos pecados, até que nós nos afastamos de nossa impureza, distanciamos de todo o lixo que está dentro de nós. Todo lixo de pecado tem que ser tirado dentro de nós, tem que ser purificado dentro de nós, nós temos que ser transformados por Deus. Podemos clamar, podemos chamar conferencista, bandas, chamar quem quiser aqui, o mais famoso do mundo, pregador.
pode vir aqui pregar nesta noite, mas se cada um de nós não conscientizarmos e olhar para dentro de nós e nos limpar, pedir a Deus que limpe a nossa vida, que limpe os nossos pecados, não vai haver avivamento. Avivamento acontece dentro do meu coração, dentro do seu coração. Se nós queremos as nossas igrejas vivam um avivamento, é preciso buscar todos os dias a presença do Espírito Santo. É preciso buscar de todo o coração. É preciso se converter dos nossos maus caminhos. É preciso olhar para dentro de nós, ver o que precisa ser mudado, para que Deus faça algo sobrenatural. Diz lá a igreja de Atos que todos tinham em comum o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma união. Todos queriam a mesma coisa. Havia ali um mover de Deus na vida daquela igreja, porque todos estavam com o mesmo propósito. Todos estavam unidos, coesos com Jesus. Eles se reuniam em casa, levando a palavra. Todos estavam ali sendo mudados e mudando as pessoas. Eles mostravam que eram servos e discípulos do Senhor, porque amavam uns aos outros, chegando ao ponto de vender as suas propriedades para vender com aquelas pessoas que eram mais pobres. Eu creio que essa igreja viveu esse agir de Deus, esse avivamento que aconteceu na igreja de Atos ali. Uma igreja coesa, uma igreja que estava junta para todos os momentos. Meus queridos irmãos, nós estamos lutando para que essa igreja seja avivada, para que o povo de Deus seja avivado. E nós estamos precisando. Passamos aí quase um ano e meio numa pandemia assolando o Brasil e o mundo afora, onde muitos, falei que a irmã escreve ali, muitos, por não ter esse costume de ler a palavra de Deus em casa, de orar em casa, estão morrendo espiritual, e outros já estão mortos, porque não tinha cultos nas igrejas. E muitas pessoas se alimentam justamente neste culto. Venha adorar a Deus, venha buscar a Deus, venha ouvir um pouco da palavra e estão sempre sendo alimentados. Mas quando não havia culto e não havia a prática da leitura e da oração em casa, ficaram enfraquecidos espiritualmente. E nós podemos ver aqui, somos testemunhos de que muitas pessoas ainda não voltaram para a igreja por falta de alimento espiritual. Nós não podemos só nos contermos com aquilo que é pregado aqui nesta noite, com aquilo que é cantado somente aqui nesta noite. Isso aqui é um reforço, mas nós temos que buscar todos os dias da nossa vida a face do Senhor, a presença do Senhor. E quando diz que nós fazemos isso, diz a primeira coisa: eu perdoarei os seus pecados. Ai de nós se os nossos pecados não fossem perdoados. Ai do irmão Enoque se Deus não perdoasse meus pecados de todos os dias. Você peca todos os dias? Eu acredito que sim. Mesmo que involuntariamente, nós estamos sempre pecando. E ai de nós se Deus não perdoasse o seu pecado. Ai de você, meu irmão, nesta noite, se Deus não perdoasse o seu pecado. E ele diz que quando nós atentamos para esses princípios, ele diz que vai perdoar os nossos pecados e sarará o quê? A terra. Você viu os versículos que lemos antes do versículo 14? Olha, se eu mandar gafanhotos, se eu parar de chover, olha, Deus está falando para Salomão: olha, se eu parar de chover, você pode plantar o que quiser, não dá nada. Sem chuva, se a terra não molhar, não dá planta. Se a terra, e mesmo que chova, mas se eu mandar uma praga de gafanhoto ou qualquer outra praga, vai destruir tudo isso aí. Vai acabar com vocês, vai destruir vocês. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, eu mudo a história de vocês, eu mudo a história do meu povo, eu abro as portas dos céus, eu faço qualquer coisa para os meus escolhidos. E assim Deus fala contigo nesta noite. Se você se confessar ao Senhor, se você se voltar para o Senhor, se você quer buscar as faces do Senhor, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o povo de Deus clamar, Deus vai mudar a nossa história. Deus pode mudar a sua história, Deus pode mudar a sua caminhada, mas é preciso esses princípios, buscar a presença, buscar a face do Senhor.
Se esse povo buscar, olha, eu tiro as pragas, eu abro o mar, eu faço pão, a pedra virar pão, eu faço o cego enxergar, eu ressuscito pessoas. Se vocês clamarem por mim, se o meu povo me chamar, me pedir, eu estou atento a ouvir a vocês. Mas vocês têm que aprender a se humilhar, vocês têm que aprender a orar, vocês têm que aprender a buscar a minha face, vocês têm que aprender a converter dos seus maus caminhos. E quando nós tomamos essa posição, Deus age de forma sobrenatural na nossa vida. Não há como Deus agir na nossa vida, vivendo uma vida de pecado, de mentira. Porque eu posso aqui estar falando para os irmãos muito bonito e com a vida toda cheia de pecados, a vida toda putrefada espiritualmente. Mas Deus conhece a minha vida, Deus conhece o meu coração, conhece as minhas limitações. E quando nós estamos de Deus, estamos como se fosse nus. Os irmãos, cada um de nós podemos dar um discurso muito bonito, mas Deus conhece o íntimo do coração de cada um aqui de vocês. Deus conhece o nosso andar e o nosso caminhar de longe, conhece os nossos pensamentos. Ele nos formou a cada órgão nosso. Se nós formos até o céu, lá Ele está. Se nós formos para as extremidades das águas, lá também Ele está. A noite e o dia para Deus é a mesma coisa. Não tem como nós fugirmos da presença de Deus. Nós temos que aprender a se voltar para Deus, mas com sinceridade, não com hipocrisia, enganando-vos com nossos falsos discursos. Diz lá em Tiago, diz a palavra: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Palavras vãs, uma palavra bonita, mas sem a obra, sem o fazer, não tem nenhuma eficácia. E é isso que Deus espera de cada um de nós, esse comprometimento com Ele, essa obediência a Ele, ser sincero conosco mesmo. Paramos de viver uma vida espiritualmente medíocre, sem responsabilidade, sem compromisso com Deus, de orar o dia que nós quisermos, ler a Bíblia o dia que nós quisermos, ir à igreja o dia que nós quisermos. Já pensou se Deus também agisse assim conosco? Não, eu vou ouvir a oração de vocês o dia que eu quiser, eu vou abrir as portas para vocês quando eu quiser. Já pensou se Deus agisse conosco como nós agimos com Ele? A nossa sorte é que nosso Deus é um Deus de misericórdia, e as suas misericórdias têm sido a causa de nós não ter sido ainda destruídos. É a sua graça. Então, se hoje ouvir a voz do Senhor, esse ouvir aqui, irmãos, é escutar. Há uma diferença entre ouvir e escutar. Há uma diferença. A gente pode ouvir que um barulho passar aqui, todo mundo vai ouvir um barulho alto, nós vamos ouvir. Pode alguém falar aqui alto na rua, mas a gente vai ouvir que tem alguém falando alto lá. Mas a gente não dá para saber o que está falando. Nós muitas vezes estamos ouvindo a palavra de Deus, mas não estamos escutando. Escutar é prestar atenção. Vanessa, justamente, já viu a conversa assim? Nós estamos, olha, todo mundo conversa, olha para mim, olha, eu estou conversando contigo, olha para mim. Por quê? Você quer que a pessoa escute o que você está falando. Lá em inglês é hear, I can hear, eu posso ouvir. Mas às vezes o professor, listen to me. Então, ouça-me, olha para mim, né? Escuta o que eu vou falar para vocês, listen to me. Quer dizer, eles vão escutem, igreja do Senhor, escutem a voz do Senhor. Vocês estão ouvindo, mas não só ouçam, escutem o que Deus ministrou aqui nesta noite. Atentam para viver uma vida de compromisso com Deus, compromisso de leitura da palavra, de oração todos os dias da sua vida. Ainda que talvez você não possa vir aos cultos por causa de algumas coisas eventuais que às vezes acontecem na nossa vida, mas aprenda a ter uma vida com Deus, uma vida de sinceridade. E você sabe se você está mentindo ou não, você sabe que está sendo sincero ou não. Eu não sei, mas Deus sabe, você e Deus sabe a vida que você está levando, a vida que eu estou levando. Para nós encerrarmos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e
e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é para os nossos amigos, que talvez não tem Jesus no seu coração. Deus está dizendo para você nesta noite, vou dizer novamente, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Se você crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, Deus pode salvar a tua vida aqui nesta noite. Depende de você. Ele está botando uma condição, olha, se você, olha, Deus quer salvar, mas se, ao ser, né? A gente fala se na expressão, não sei, eu coloquei algo que fala? Não sei. A gente fala se, mas é se com E, né? Se você com a tua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, em teu coração, e crer que Deus o ressuscitou no terceiro dia, que Jesus está vivo, está no meio de nós, você será salvo. Quer ser salvo? Depende de você. Se você fizer isso, nesta noite, você vai sair desse templo, salvo em Jesus Cristo. Se você em casa, que está ouvindo a voz de Deus, se você fizer isso também, será salvo você e a tua família. Como diz lá em Atos, nós lemos, crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E para encerrar, e será que se ouvirde a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então não apenas ouçam, mas escutem a voz de Deus. Escute os recados de Deus. Escute a palavra, que não é a irmã Nó que está falando. É Deus que está ministrando ao nosso coração. Eu que sou apenas um porta-voz daquilo que Deus mandou que nós escutássemos essa noite. Então escute, atente para o Senhor. Atente para o Senhor nesta noite. Então, se você quer a sua casa sarada, se você quer a tua vida sarada, se você quer ter os seus pecados perdoados, cumpra primeiro os princípios. Humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Aí então, Deus vai perdoar os nossos pecados, sarar a nossa terra e vai nos exaltar sobre toda a terra, sobre todas as nações. Então, que nós possamos aprender a cumprir os princípios de Deus, para que Ele cumpra os propósitos dEle para a nossa vida. Que possamos viver um grande avivamento, começando no meu coração e no seu coração. Que Deus assim nos abençoe. Amém.